Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Boa noite, Pastor Carlos. Em nome de Deus, está tudo bem? Tudo na paz? Salve, salve, meu amigo. Esperar o pessoal entrar aí para a gente começar, né, nosso estudo de hoje. Na paz, Jones. Deus abençoe tua vida, tua família aí. Em nome de Jesus, hein? Na semana passada eu fiz uma pequena intervenção cirúrgica aqui no meu ombro, e aí eu não consegui fazer, né, a live. Estava convalescendo aí, estava me recuperando, mas graças a Deus está tudo bem. A recuperação está indo bem. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida, amém? Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. Meu querido, nós vamos orar, porque nessa noite nós vamos falar sobre a intercessão de Jesus. Se tem alguém que é o nosso modelo de intercessão, de, como é que eu posso falar? Impartição de poder, esse é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o nosso modelo a ser seguido, né? Nós temos que sermos transformados para chegarmos à estatura do varão perfeito, né? Que é o próprio Senhor Jesus. E a intercessão, ela tem essa condição de fazer com que a gente amadureça de uma maneira muito mais rápida, porque a gente se envolve com vários tipos de batalhas, de guerras. E isso vai entregando para nós experiências fantásticas, né? A gente vai se experimentando o poder de Deus através da intercessão em vários aspectos, né? E a nossa visão, ela vai mudando. Então a maturidade, ela chega mais rápido para quem tem mais contato com o mundo espiritual, quem ouve a Deus, quem fala, né, aquilo que Deus manda falar, quem ora o que Deus manda orar em cada situação. Isso traz uma maturidade, uma paz, uma tranquilidade de saber que a gente tem um intercessor, né? E esse intercessor, ele não erra, ele nunca erra, porque ele é todo poderoso, ele sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro, e a gente consegue descansar sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, maturidade vem através das experiências que Deus nos entrega, nos dá. E a gente consegue mudar, né, de uma infantilidade, de uma meninice, de uma adolescência, para uma maturidade maior, né? E quanto mais você for uma pessoa usada por Deus para interceder pelas pessoas, né? Levar o peso das pessoas e ser boca de Deus na intercessão, quanto mais você fizer isso, mais você vai amadurecer, porque Deus vai te levar a dimensões maiores, né? Ninguém cresce do dia para a noite. Então nós precisamos, pela prática, né, discernir todas as coisas, e a experiência que Deus nos dá nos ensina muito mais do que muitas teorias. Isso é importante, né? O intercessor, ele é muito prático, ele consegue enxergar resultados práticos da sua intercessão, da sua entrega, da sua busca, e isso é tremendo, porque quando a gente faz uma oração e essa oração é respondida, a nossa vida muda, a nossa visão a respeito de quem é Jesus muda, a visão a respeito de quem é o Pai também muda,
E a gente começa a compreender um pouco o amor de Deus pelos seres humanos, né? Pelas nossas causas, pelas nossas situações, por menores ou maiores que sejam, né? O intercessor, ele participa desse processo de cuidado, esse processo de resolução de problemas. Então, o intercessor é um agente ativo, é um protagonista, é alguém que participa, um cooperador do Senhor para solucionar problemas que nós causamos, que o diabo causa, né? Então o intercessor ele tem muita experiência espiritual, né? Ele pode não ter experiência física, mas a experiência espiritual dele é muito violenta, né? Ele consegue ver o resultado no mundo físico, né? Mas isso traz maturidade, muda a nossa visão, muda a nossa maneira de ver as coisas, como que nós enxergamos a igreja, como nós enxergamos a palavra, né? Então é muito forte isso. Por isso que eu amo esse ministério, um ministério que me ensina muito. Quem gosta de aprender, esse é um ministério chave, que Deus vai te ensinando, né? O próprio Senhor vai te ensinando a interceder. Quando a gente dá uma aula de intercessão, a gente fala, puxa, a gente vai ouvir falar sobre intercessão, mas não existe intercessão teórica, não existe, né? Você pode fazer uma aula de andar de bicicleta, você pode ter uma semana de aula de como andar de bicicleta, como se equilibrar em cima da bicicleta, e você sai de lá com um diploma para andar de bicicleta. Você não vai conseguir andar de bicicleta depois de uma semana de teoria sobre andar de bicicleta. Você vai precisar montar na bicicleta e começar a ter as suas experiências, o desequilíbrio, vai cair uma vez, vai cair duas, e depois você vai aprendendo algo que nunca mais vai sair da sua vida, né? E as pessoas até brincam, a gente anda de bicicleta uma vez, aprende, nunca mais esquece. Intercessão é a mesma coisa. Se você não praticar a intercessão, você não vai desfrutar da intercessão. Então a intercessão não é teórica, a intercessão é prática. É assim que a gente aprende a interceder e a orar, praticando a intercessão e deixando que o Espírito nos ensine, nos conduza nas orações, e aí a gente pode até descansar, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Então, nós vamos ler um texto aqui que fala sobre a intercessão de Jesus, né? Como é forte essa questão da intercessão do próprio Senhor Jesus, e vamos pedir para que o Senhor nos ensine, nos dê algumas revelações aqui, para que a gente possa caminhar na fé. Amém? Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração, a nossa mente. Imploramos, Pai, que o Teu sangue seja derramado sobre nós. A Ti, Senhor, nós Te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque só o Senhor é digno de receber todas essas coisas, Pai. Nós queremos aprender nessa noite, queremos ser ensinados do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso guia, é o Senhor e o Teu Espírito que nos ensinam a Tua palavra, que nos revelam a Tua palavra. Então, Senhor, opera no meu coração, opera no coração de cada irmão, cada irmã, cada família nessa noite, e que a Tua palavra, Senhor, seja ouvida dentro de nós, do nosso espírito, Senhor. Não queremos aprender algo de maneira mental, mas nós queremos a palavra viva que entra no espírito e produz, Senhor, uma mudança em nome de Jesus. Nós amarramos toda religiosidade, incredulidade, todo criticismo e imploramos, Pai, que sejam levados cativos os nossos pensamentos em obediência à Tua palavra. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, porque a Tua graça nos basta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? E eu vou ler aqui um texto, é bem conhecido esse texto, ele está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Né? Nós vamos ler aqui até o versículo 34, é uma história bem conhecida. Grande multidão seguia-o, comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior.
tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? E eu gosto de histórias, porque as histórias bíblicas, elas nos revelam muitas coisas numa mesma situação. Muitos princípios são abordados aqui, né? Muitas revelações de Deus podem ser extraídas das histórias bíblicas. Mas essa história, ela está primeiro contando de um dia em que Jesus estava caminhando em algum lugar, e ali, ao redor do Senhor, ao redor de Jesus, tinha uma multidão comprimindo ele. Não sei se você já viu uma multidão, né, comprimindo uma pessoa, porque essa pessoa é famosa, porque essa pessoa ela é uma pessoa querida, uma pessoa que tem alguma coisa que vai ajudar o povo, que, né, é um político, é alguém que tem ali a admiração do povo. E o povo se reúne ao redor daquela uma pessoa, né, apesar de ser uma pessoa igual às outras pessoas, mas a fama, ou aquilo que aquela pessoa possui, ou aquilo que a pessoa é, aquilo atrai as pessoas para ela. Né? E as pessoas votam nela, as pessoas apoiam ela, as pessoas estão ao lado dela. Então, quando ela aparece em público, as pessoas vêm pressioná-la. E aconteceu com Jesus. Né? Jesus solucionava problemas, né? Porque a intercessão, ela soluciona problemas, ela resolve problemas, e isso atrai as pessoas. Então esse é um ponto chave. As pessoas, elas estão comprimindo Jesus. Por quê? Porque Jesus multiplicava pães, porque Jesus curava os enfermos, porque Jesus expulsava os demônios, porque Jesus trazia soluções, ou seja, a oração de Jesus, ela funcionava. Então, ele é o nosso intercessor, ele produz resultados práticos. Jesus não era um intercessor teórico, de ficar falando, e não mostrar fruto daquilo que ele faz. Então, a multidão, ela quer alguém que solucione os seus problemas, que traga paz, que traga prosperidade, que traga libertação, que traga cura. Mas o interessante dessa história é que essa multidão estava comprimindo Jesus. Com certeza as pessoas queriam tocar em Jesus, queriam que Jesus tocasse nelas. Mas o que estava acontecendo ali, quando essa mulher chegou com o seu problema, é que somente existia uma multidão pressionando um homem. Não tinha nada espiritual acontecendo ali. Não existia nenhuma unção sendo liberada, não existia nenhum ensino sendo dado, não existia uma oração sendo feita. Não, Jesus estava caminhando e as pessoas, né, que estavam seguindo ele comprimiam ele. E com certeza os seus discípulos tentavam fazer um cordão de isolamento ali, mas multidão, meu irmão, não consegue parar. E aí a multidão ficava comprimindo Jesus, mas não passava disso, né? Então grava bem isso. As pessoas com certeza não estavam caladas comprimindo Jesus. As pessoas gritavam por Jesus, clamavam por Jesus, né? Mestre, Rabi, Senhor, né? Profeta. As pessoas estavam ali fazendo um barulho, a multidão faz barulho,
né? Alguns estavam ali, de repente, levantando as mãos para adorá-lo, não consigo chegar perto dele, mas eu vou adorá-lo. Olha, você alimentou meu primo lá no monte, você multiplicou os pães ali, então, olha, que Deus te abençoe. Então as pessoas estavam ali fazendo movimentos humanos. Imagina só aquele movimento apinhado de gente, pessoas, né? Comprimindo Jesus, e aquela gritaria, muitas pessoas pedindo coisas para ele, muitas pessoas ali clamando para que ele fizesse algo por elas. Mas ele não estava fazendo. Essa é a questão. Essa multidão estava chegando perto do maior intercessor, do único intercessor entre Deus e os homens, e eles estavam ali só pressionando o físico. Eles estavam só pressionando o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus. Estava criando ali um movimento, uma energia, estava sendo gasta com todo aquele movimento, mas não existia um resultado prático que aquela multidão conseguia. Não tinha uma pessoa, a Bíblia não relata nenhuma pessoa que foi curada, nenhuma pessoa que foi liberta, nenhuma pessoa que foi salva. Jesus estava sendo comprimido. Né? E essa mulher, aí vem essa mulher. A mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Ela já tinha um problema sério, um problema de hemorragia. E o que é uma hemorragia? A hemorragia em uma mulher é uma coisa terrível. Porque a hemorragia, ela é um fluxo de sangue onde a mulher vai perdendo sangue. É uma hemorragia, literalmente. E ela vai perdendo, com o sangue que vai saindo dela, ela vai perdendo a vitalidade, ela vai perdendo a energia, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a vida. O sangue, ele tem uma simbologia bíblica muito interessante, porque com o sangue você faz uma aliança, por exemplo. Com o sangue você faz uma aliança. Com o sangue você purifica pecados. E aquela mulher, ela literalmente estava perdendo a fonte de uma aliança, a fonte de um perdão, a fonte de uma energia, aquilo que podia manter ela viva, trabalhando. Então imagina aquela mulher com 12 anos de hemorragia, ela já deveria estar anêmica, fraca. Então a força física dela faltava. E pela lei de Moisés, uma mulher que estivesse com uma hemorragia, que estivesse com os dias da sua menstruação, ela não poderia fazer várias coisas. Ela era considerada imunda. Então ela não podia chegar, por exemplo, perto do templo. Ela não podia, por exemplo, dormir na mesma cama que o seu marido, porque ela é considerada impura. Ela não podia abraçar os seus filhos, porque ela é considerada impura. Ela não podia abraçar o seu marido porque ela era considerada impura por causa do sangue. Então essa mulher, ela estava sofrendo não apenas fisicamente, mas imagina uma mulher com 12 anos dormindo fora de casa. Talvez ela tivesse um quarto separado porque ela não poderia se alimentar com as pessoas da sua família porque ela era imunda. A lei de Moisés dizia que a mulher, quando tem fluxo de sangue, é imunda, é impura. E quem tocar nela também é impuro até a tarde. Então existia toda uma questão espiritual, uma questão religiosa. Ela não poderia chegar perto do altar do templo, num ato exterior, não poderia chegar perto de um sacerdote, ninguém podia tocar nela. Então você imagina o isolamento dessa mulher com 12 anos. O isolamento social, o isolamento espiritual. E o pior, a mulher, o fluxo de sangue continuava, e eu imagino que ela deveria ter procurado uma solução, né? E ela foi a vários médicos. E aí tem uma questão: o que um médico faz? Ele transforma o conhecimento que ele recebeu em cura. Ele transforma toda a experiência e o conhecimento que ele tem em cura. E é lógico que existe um preço a ser pago por isso. Então essa mulher, ela percorreu o caminho da medicina até o fim. E a Bíblia está falando que ela perdeu absolutamente tudo que tinha.
E a condição dela, a hemorragia que ela tinha, só piorou. Ou seja, imagino que ela tenha feito diversos tratamentos. Ela se expôs a diversos tipos de conhecimentos médicos. Diversos médicos ministraram sobre ela, tentaram curá-la, e ela foi pagando, porque a medicina sempre foi muito cara, principalmente para quem não tem recurso, e ela foi gastando seu dinheiro e perdeu absolutamente tudo. A sua condição física ficou muito pior, sua condição financeira ficou muito pior. Por quê? Porque ela gastou tudo o que ela possuía. Então imagina o estado de miséria, o estado de saúde dessa mulher, o estado emocional dessa mulher. Cansada, 12 anos eu estou nessa luta, 12 anos tentando, e eu não melhoro, eu só pioro. Então eu paguei tudo que eu tinha pela minha saúde, mas a minha saúde só piorou. Por quê? Porque ela foi para as pessoas erradas. E esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas estão passando por muitos médicos. Gente que promete cura, gente que promete prosperidade, gente que promete uma série de situações. Se você vier aqui, eu vou fazer um tratamento, vou fazer uma campanha, vou fazer isso, aquilo, e aí você vai melhorar. E era isso, a esperança que ela tinha nesses tratamentos, nesses médicos, é que ela fosse curada. Mas a Bíblia fala que ela foi de mal a pior. E esse tipo de intercessão é uma intercessão que não gera, além de não gerar resultado, piora o quadro das pessoas. Piora a situação das pessoas. Eu não estou falando da medicina, eu estou falando da revelação por trás dessa história. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, mas o que ela precisava não custava nada. O que ela precisava não tinha preço que pudesse pagar. Não tinha como ela pagar pela sua cura com a sua casa, com o seu carro, com o seu dízimo, com o seu dinheiro. Não. O que ela precisava, Jesus podia dar para ela de graça. De graça. E esse é um ponto muito interessante. O nosso trabalho, ele não é remunerado. Nosso trabalho não é remunerado. Quando você começa a trocar a graça de Deus por qualquer coisa, além de você piorar o estado das pessoas, você não vai atingir resultado na vida das pessoas. Quando você ministra um conhecimento, quando você ministra em cima daquilo que você sabe fisicamente, muitas pessoas podem passar pela tua mão, mas se você tiver esse sentimento de troca, você, além de piorar o quadro daquela pessoa, você ainda vai piorar as finanças daquela pessoa, vai piorar o sustento daquela pessoa. O intercessor, ele trabalha pela graça de Deus. A graça de Deus. Amém? Jesus falou assim, de graça recebestes, de graça dai. Você distribui. Era o que Jesus fazia. Jesus multiplicou pães, quanto que ele cobrou? Nada. Jesus curou muitos enfermos, quanto que ele cobrava? Nada. Jesus expulsava demônios, quanto que ele cobrava? Nada. É a graça de Deus, favor imerecido. Ele curou quem não merecia ser curado. Então a nossa intercessão, ela tem que seguir o mesmo padrão da intercessão do Senhor. Nós precisamos ministrar a graça de Deus sobre as pessoas, ministrar o amor de Deus sobre as pessoas, o amor incondicional, que não pode ser comprado, não pode ser pago. O amor de Deus não é vendido, não é alugado. Né? A gente fala de preço, mas o preço, ele existe, mas a graça de Deus não é o alvo de um preço. Eu posso pagar um preço para me formar numa faculdade, posso pagar um preço para ser um pastor, posso pagar um preço, por quê? Porque na medida em que eu estou seguindo o caminho do meu ministério, da intercessão, do ensino, eu vou ter que pagar um preço, eu vou ter que renunciar muitas coisas.
Mas o ministério, ele é movido pela graça de Deus. Não é como um médico que investe o seu dinheiro para se formar. O médico coloca o dinheiro, fica 10 anos ali. E nesses 10 anos ele coloca muito dinheiro. E no final dos 10 anos ele deveria ter 2 alvos. Eu vou ministrar cura. Eu vou melhorar a vida das pessoas. E esse dinheiro, ele vai retornando para mim. Agora, quando um médico, além de não curar, ele cobra, ele está piorando o quadro daquela pessoa. E ele está, literalmente, destruindo o patrimônio daquela pessoa. Fazendo mais mal do que se ele não tivesse passado pela vida daquela pessoa. Então, a intercessão, ela é movida pela graça de Deus. E a graça de Deus não pode ser comprada. Nada do que eu faça vai me fazer merecedor da graça de Deus. Nada que eu faça. Eu posso me esforçar, eu posso me estourar, eu posso me arrebentar de trabalhar para Deus. Mas isso não me torna merecedor da graça de Deus. A graça de Deus não se alcança pelas obras. A graça de Deus não se alcança por dinheiro. Amém? Então, o intercessor, ele é movido pela graça. Suas orações são movidas pela graça. Ele consegue distribuir o poder de Deus de graça. De graça, irmão. Não custa nada. Amém ou não amém? Outra coisa importante, né? O tratamento humano versus o tratamento divino. O tratamento humano vai gerar um tipo de resultado. E o tratamento divino vai trazer outros tipos de resultado. Amém? Outra coisa, ela ouviu falar a fama de Jesus. Então, o primeiro passo para que as pessoas recebam a graça de Deus é que elas precisam ouvir e ouvir pela palavra. Quanto mais as pessoas ouvirem pela palavra, quanto mais elas ouvirem a fama de Jesus, quanto mais elas ouvirem falar esse nome, Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus, ele impede o fluxo de continuar, o fluxo de sangue. Ele cura a hemorragia, ele renova as suas forças. Quanto mais a gente ouvir esse nome que está acima de todo nome, quanto mais esse nome for pregado, quanto mais esse nome for veiculado, mais as pessoas vão conseguir crer na intercessão de Jesus. Crer na intercessão do Senhor Jesus. Então nós precisamos pregar Jesus para as pessoas. Jesus. Amém? Isso é muito importante, que é o primeiro passo em direção à cura e ao milagre, é que a pessoa tem que crer no Senhor Jesus. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. A Bíblia fala, Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus é o centro, Jesus é o porquê, porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, Jesus, Ele é o centro. Você não intercede para fazer qualquer outro nome conhecido. Você não intercede para fazer qualquer pessoa conhecida, qualquer igreja conhecida. Você intercede para que o Senhor Jesus receba essa fama, para que as pessoas possam crer no nome dele, para que as pessoas possam crer nele. Porque se as pessoas crerem nele, se elas crerem em Jesus, elas serão salvas. Se elas crerem no Renato, elas irão para o inferno. Mas se elas crerem em Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando creem em Jesus, aquele que tem todo o poder, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o médico dos médicos, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que ressuscita os mortos, que multiplica os pães, o príncipe da paz, o homem que está à direita de Deus.
E a Bíblia fala que Jesus, ele é o intercessor, o sumo sacerdote. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nome de Jesus, ele é o alvo. Para que as pessoas possam crer, elas têm que crer em Cristo, elas têm que crer no Senhor Jesus. Elas não têm que crer em mim, elas têm que crer em Jesus. Quando elas creem em Jesus, elas vão ter a experiência delas com Jesus, a experiência delas com Deus. Eu não marco a vida das pessoas, mas Jesus marca. Eu não marco a vida das pessoas, mas Jesus marca. Ele marca. Eu posso ter um papel no processo de cura, mas Jesus é quem leva todo o crédito, toda a fama, toda a glória, todo o elogio. Jesus. Ele que faz. Amém? Essa mulher passou por muitos médicos, nenhum deles curou ela. Nenhum homem consegue fazer o que só Jesus consegue fazer. Então, ela esperava nos homens aquilo que o Jesus podia fazer. Ela pagou um preço para que os homens curassem ela. Mas algo que os homens não conseguem fazer é transformar um cabelo branco em cabelo preto. O homem perdeu essa autoridade. Por isso, toda a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Amém? E a gente precisa ter esse centro. A intercessão, ela funciona por causa do nome de Jesus. Não é por causa de qualquer outra coisa. É por causa do nome do Senhor Jesus. Então a mulher ouviu a fama e ela estava fraca, miserável, humilhada. Eu imagino que ela deve ter se adaptado com aquela situação de miséria. Ela devia já estar há muitos anos naquela situação de miséria. Mas quando ela ouve esse nome, quando ela ouve falar de Jesus, algo desperta ela, algo se move dentro dela. Por quê? Porque ela se levanta não para tentar fazer alguma coisa com outro homem. Ela não se levanta para ver se dá certo. Ela não se levanta para fazer mais uma tentativa. Ela não se levantou para fazer um pedido para outro homem. Não, ela não fez isso. Essa mulher se levanta e quando ela se levanta, ela fala, olha, aqui dentro de mim, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Então, a fé, ela precisa de uma ação prática. E essa mulher, quando ela se levanta, ela fala, eu vou ser curada. Assim que eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Então, ela não esperava ser curada. Ela pegou a cura. Ela pegou a cura de Jesus. Jesus nem sabia que aquela mulher existia. Jesus nem sabia quem ela era. Ela nem pediu algo para ele. Ela não clamou, ela não gritou. Ela se levanta e fala assim, eu vou ser curada hoje. Eu serei curada hoje. Ela não falou assim, quem sabe, se eu for na igreja, eu serei curada. Não, eu vou lá, eu vou tocar nas vestes e eu serei curada. Foi o que ela fez. É o que nós devemos fazer. Se você tem uma necessidade, meu querido, você precisa usar fé. Porque você tem Jesus. Mas como que você está usando a fé que Ele te deu? Como que você, como intercessor, está usando a fé que Jesus te deu? A fé, ela não opera no futuro. Ela opera no presente. É para agora. A fé não opera no passado. A fé ela não conjuga verbos. Assim, eu poderia. Vamos ver se dá certo. Se Deus quiser. Não. A fé não faz isso. A fé se apodera
hoje daquilo que Jesus é. Ela se apodera da cura, ela se apodera da provisão, ela se apodera da vida, ela se apodera da mudança. A fé, ela é algo ativo. A fé, ela transforma uma pessoa de espectadora, de mero ouvinte, uma pessoa que está ali só ouvindo, em uma pessoa que vai protagonizar a sua solução. Então, percebe uma coisa, a mulher, ela teve uma dificuldade para chegar perto do Senhor Jesus. Ela tinha tanta fé que ela olhou ali para aquela multidão, ela não conseguia ver Jesus. Ela não conseguia enxergar o Senhor Jesus ali, porque ela tinha muita gente ao redor do Senhor Jesus. E Jesus estava lá no meio, Jesus está ali, ó, no centro daquela multidão. As pessoas estão comprimindo ele lá. E aí eu quero te falar duas coisas. Dois tipos de pessoas que se aproximam do Senhor Jesus. Jesus tem fama, Jesus é conhecido no mundo inteiro. Ele era conhecido ali em Jerusalém, Jesus era conhecido na Galiléia, ele era conhecido em Cafarnaum, ele era conhecido em Jericó, ele era conhecido, por quê? Porque ele fazia, não era por causa de palavra, de teoria, porque ele fazia, operava milagres. Jesus era conhecido por ter resultado prático das suas palavras, demonstração de poder. Então Jesus era famoso. E aqui você vê dois tipos de pessoas, basicamente dois tipos de pessoas que estão cercando Jesus. A grande multidão que clama, que grita, que adora, que fala e que está comprimindo Jesus, tocando em Jesus, encostando nele, mas não recebe nada. Não recebe nada. Não tem uma cura. Não tem uma salvação, não tem uma libertação, nada. O poder está ali, Jesus está ali, o próprio Senhor Jesus. O poder está nele. Mas o que está acontecendo aqui, meu querido? Eles aparentavam uma busca. Esse primeiro tipo de pessoa é a pessoa religiosa. A pessoa religiosa vai fazer barulho, vai gerar um monte de barulho, vai fazer um monte de coisa, vai se esforçar, porque imagina o esforço daquelas pessoas para tocar em Jesus, vão se desgastar, e elas vão falar, nossa, que bênção, mas tudo não vai passar de um movimento vazio, de uma energia jogada fora. Isso é religião. A religião hoje faz muito barulho. Está todo mundo em volta de Jesus, mas elas tocam no Jesus físico, elas tocam no Jesus homem, não tocam em Deus, não conseguem tocar no Espírito, não conseguem extrair o poder espiritual, não conseguem transformar nada. Elas estão fazendo aquele barulho e aparenta que estão tendo um sucesso por causa da multidão. Por causa que aquela multidão está ali. Então, porque tem aquela multidão, parece que está sendo tudo uma bênção, irmão. Mas não tem uma cura, não tem um sinal, não tem uma salvação, não tem uma libertação. Imagino que tinha demônios ali nas pessoas e os demônios ficavam nas pessoas. Mas elas estavam tocando no Senhor Jesus. Estavam tocando. Devia ter doentes? Com certeza. Devia ter gente doente ali. Mas estavam tocando no Jesus físico. Jesus físico. Religião. Vive de aparência. Vive de aquilo que se vê, aquilo que se mostra. Religião não gera cura, não gera salvação, não extrai o poder de Deus, não gera fé. Ou seja, está calçada em cima do movimento. E esse movimento não ajuda ninguém. E as pessoas são atraídas pelo movimento. Elas são atraídas pelas outras pessoas. Olha lá como está cheio, vamos lá. Já viu gente que entra em fila, que nem sabe para que é a fila, mas porque tem muita gente na fila, eu também vou pegar essa fila aqui, vai que tem uma coisa boa no final. A mulher, ela se levantou e falou assim, eu sei o que eu quero. Eu vou lá e vou pegar.
Eu vou pegar algo que ninguém está vendo. Então você vê uma igreja física que faz movimento, mas é só religiosidade. É só religião. Jesus está ali, tem um nome Jesus ali, mas é tudo físico. Físico. É só barulho. Tem clamor? Tem. Tem pedido? Tem. Tem adoração? Tem. Mas é só físico. Físico. Não está alcançando promessas. Não está alcançando a cura. Os demônios não respeitam essa igreja. Os demônios, eles gostam dessa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que vê Jesus como um astro, como uma pessoa, um ídolo, como uma pessoa que pode atrair muita gente para ser manipulada. Jesus atrai as pessoas e a religião manipula essas pessoas. Manipula. Intercessão não é para manipulação. A intercessão não serve para manipular as pessoas. Não serve para criar movimentos sem propósito. Não serve para criar pessoas que estão glorificando alguém que nem conhecem. Intercessão não serve para isso. Serve para gerar pessoas espirituais, não pessoas carnais. Você quer juntar gente em algum lugar? Põe alguém famoso naquele lugar. Vai juntar gente. Vai juntar um monte de gente. Pega aí um cantor sertanejo, vai ser o mesmo resultado. Pega um cara de funk, vai ter também público para o cara do funk. Pega um cara de música eletrônica, vai ter o cara da música eletrônica. Mas qual é o propósito daquele ajuntamento? Não é um ajuntamento espiritual. Você está vendo a mesma coisa aqui. Pessoas que estão rodeando o Senhor, pressionando o Senhor, tocando no Senhor, mas não extraem poder, conhecimento, cura, libertação. Não extraem nada. Por quê? Porque a religião, ela é incapaz de produzir libertação. Religião não liberta, manipula, controla. Jesus não veio para manipular. Jesus não veio para controlar. Ele veio para libertar. Ele veio trazer liberdade. Tirar as pessoas do cativeiro. Tirar as pessoas da religiosidade. Porque não precisaria de Jesus se ele quisesse manter uma estrutura religiosa que já existia. As pessoas já iam ao templo, já faziam seus sacrifícios, já tinham as suas leis, os seus costumes, os seus mandamentos, as suas tradições, as tradições. Mas isso tudo não trazia nada de resultado sobre a vida do povo. As pessoas não conheciam a Deus. Por isso a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o movimento não curou aquela mulher. Ela começa a entrar naquele movimento. Ela está entrando num tipo de igreja religiosa. E nós estamos falando de uma multidão. E a mulher está tocando em muitas pessoas ali. Em nenhuma delas tinha o poder para curar aquela mulher. Em nenhuma daquelas pessoas. Então ela tocou um monte de gente se esforçando, sem força no seu corpo, para poder chegar até o Senhor Jesus. O que essas pessoas elas fizeram? Elas estavam tentando atrapalhar a busca dessa mulher. Elas talvez não se tocaram disso. Talvez elas olhassem para aquela mulher e falassem, é só mais uma mulher. É só mais uma no meio da multidão. Mas não era, irmão. Quando alguém se move pela fé, existe algo que identifica ela no mundo espiritual. As pessoas não reconheceram o que aquela mulher estava fazendo, porque a igreja religiosa não consegue enxergar a fé, não consegue enxergar a busca, não consegue enxergar a verdade.
A igreja religiosa só se move pela aparência. A aparência de busca. Então, nós temos uma tendência de sermos essa multidão, religiosos, que gosta de fazer movimento, que gosta de multidão, que gosta quando está todo mundo lá, todo mundo, né, pressionando Jesus. Mas não acontece um sinal, não acontece uma cura, não acontece uma salvação, não acontece uma libertação, meu querido. Essa igreja é incapaz de reconhecer uma pessoa que está buscando Jesus. Incapaz de reconhecer. Intercessor não pode ser religioso. Porque o intercessor religioso, ele atrapalha quem está buscando Jesus. O intercessor religioso, ele não consegue enxergar a fé no coração das pessoas, não consegue enxergar os mecanismos da fé que aquela pessoa colocou na vida dela. Então, o intercessor, irmão, ele tem que estar cheio do poder de Deus. Ele tem que estar pronto para curar, para trazer resultado. E não apenas movimento. Movimento a gente faz aqui na Terra. Coloca um cara tocando violão numa praça, vai ver um monte de gente do lado. Vai começar a juntar gente. Vem um cara lá, coloca uma roda de bicicleta com um monte de faca. O cara falou, vou pular aqui, ó. Começa a juntar gente, mano. Daqui a pouco tem 200 pessoas para ver o cara morrer ali, porque ninguém quer ver o cara pular e ficar bem. Então, a juntar gente é fácil. E curar. Para curar, o intercessor tem que estar pronto, crendo, tocando no Jesus espiritual. Aquela mulher foi, né, buscando no meio das pessoas. As pessoas não estavam sendo condutoras do poder de Deus. Não estavam impartindo o poder de Deus. Tocavam no Senhor, umas tocavam as outras, mas elas não recebiam nada da parte de Deus. Não recebiam a unção, não recebiam o poder, não recebiam nada. Suas orações não eram atendidas. Os seus clamores não eram atendidos. Igreja religiosa é assim, faz muito barulho, pouco resultado. Nenhum resultado. Nenhum resultado. Então, meu querido, nós temos que deixar de ser religiosos. Temos que deixar de ser religiosos. Essa mulher, ela decidiu parar com toda a estrutura religiosa da sua formação, porque ela é formada em Israel. Ela tinha uma estrutura religiosa do sumo sacerdote, dos levitas, do templo, da arca, do altar de sacrifício. Ela tinha toda uma consciência de quem ela era e como ela estava posicionada no meio da multidão. Mas quando a fé brotou no coração dela, a fé brotou porque ela ouviu Jesus. Quando a fé brotou no coração dela, fortaleceu essa mulher. E ela entrou no meio de uma igreja religiosa, no meio de uma multidão religiosa, que ninguém tinha o poder de Deus ali. Ninguém podia resolver o problema dela. Ninguém podia enxergar nela uma fé que já estava ali pronta para ser curada. E a mulher falou assim, eu não posso depender de ninguém. Eu não posso depender dessa multidão, não posso depender das pessoas que são religiosas. Eu já perdi tudo que eu tinha com os médicos e eu parei de confiar na religião. Então, ela se achega até o intercessor dos intercessores, irmão. E ela toca na roupa de Jesus. Se eu apenas tocar no manto, se eu tocar no manto, eu serei curada. O que é o manto? O manto é a proteção. São as vestes do Senhor Jesus. Aquilo que cobre. O manto é um dos símbolos da intercessão. O manto é um dos símbolos da cobertura da intercessão.
Quando a intercessão está funcionando nessa igreja espiritual, no corpo de Cristo, ela não estava tocando no corpo, ela estava tocando no manto, irmão. Ela estava tocando numa intercessão que tem poder. O manto é a cobertura é a intercessão. Sem intercessão, não há cobertura. A Bíblia fala que Jesus intercede por nós. Como é que Jesus nos cobre? Como que ele nos protege? Como que ele nos vigia? Como que ele nos guarda? Intercedendo. Ele intercede por nós dia e noite. Dia e noite, falando o nosso nome. Por isso você está vivo. Por isso você está vivo. Você caiu, voltou, caiu, levantou, caiu de novo, levantou. Porque alguém está orando por você lá em cima. Alguém está cobrindo a tua vida lá em cima. Alguém está falando, Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoa ela, porque ela não sabe o que está fazendo. Alguém está gerando esse manto sobre a tua vida. Alguém está te protegendo, meu querido. O manto de Jesus são os intercessores do Senhor Jesus, que ele usa para fazer a intercessão. Então, se eu tocar num desses intercessores, se eu tocar nesse manto, se eu tocar nessa cobertura, eu tenho a minha vida de volta. Eu paro de perder a energia, eu paro de perder o meu dinheiro, eu paro de perder a minha comunhão com a família. Se eu tocar nesse manto, meu irmão, a intercessão é o manto do Senhor. O Senhor intercede por nós e nós somos um com Ele. Então você e eu somos pessoas que Deus quer usar para que outras pessoas possam ser tocadas por Ele. Se apenas eu tocar no manto, e olha só o que aconteceu, irmão. Olha só o que aconteceu. Quando ela tocou naquele manto, ela foi curada no mesmo instante. Parou o fluxo de sangue, parou a hemorragia. E ela podia ir embora. Mas uma coisa interessante, isso, porque ela chegou por trás de Jesus. Jesus não viu a mulher. Todo mundo tocando em Jesus. A igreja religiosa faz isso, irmão. Pressiona Jesus. Pressiona Jesus. Vamos fazer campanha. 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 Vamos pressionar. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Essa é a igreja religiosa. Pressiona, 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 pressiona. Grita, grita mais alto, vai. Vai lá. Essa é a igreja religiosa. E a igreja espiritual? A igreja espiritual toca no espírito. Toca naquilo que é espiritual. Recebe pela fé. A mulher não falou nada, irmão. Ela não falou recebo. Ela não falou recebo. Ela disse no seu coração, se eu tocar nas vestes dele. Ela não falou. Ela não pegou no manto e falou, recebo. Não. Ela só encostou no manto. Sem uma palavra. Sem uma petição. Ela conseguiu extrair, somente pela fé, no seu coração, ela extraiu o poder de Deus. Porque ela tocou no manto. Jesus parou. Agora presta atenção numa coisa. Jesus parou. Porque alguém tocou nele? Não. Porque alguém tocou no manto. Alguém tocou em um dos meus intercessores. E alguém, quando tocou nessa cobertura, quando alguém tocou nesse intercessor, extraiu o poder de mim. Porque o meu manto é o condutor do meu poder. O manto de Jesus conduz o poder que é de Jesus. Jesus parou e falou assim, ó, alguém extraiu o poder de mim. Ele não falou, alguém extraiu o poder do meu manto.
Ele não falou assim, ó, alguém tirou o poder do meu manto. Jesus falou assim, alguém extraiu poder de mim. Alguém extraiu o poder de mim. Deus é bom. Se você quer ser o manto do Senhor Jesus, aquele que cobre o corpo de Cristo, aquele que protege a igreja, se alguém tocar, se alguém desfrutar da sua intercessão, vai experimentar resultado, não? Se alguém tocar em você, pode extrair o poder teu? Não. O poder dele. O poder dele que nós conduzimos. Que o manto conduz. Se eu tocar, Jesus sentiu que alguém tocou nas vestes. E as roupas antigamente não eram tão coladas como são hoje. Não são grudadas. Eram roupas longas. O manto arrastava no chão. Então, fisicamente falando, Jesus não sentiu aquele toque. Mas espiritualmente ele sentiu. Quem me tocou nas vestes? Por isso, aquele que toca em você, toca na menina dos olhos do Senhor. Jesus usa o seu povo, a sua veste, aquele que cobre, aquele que intercede, como uma veste, como um manto. E aquele que toca nesse manto, aquele que toca nessa veste, consegue extrair poder. Se a pessoa tocar com fé, e não com religiosidade, e não com interesse de controlar, de manipular, e não com interesse, mas crendo no nome do Senhor. A mulher não cria no manto, ela cria em Jesus. Se eu tocar no manto dele, eu vou tocar em vários mantos até chegar lá. Eu vou tocar em vários vestidos. Imagina, irmão, aquela mulher tocou, para chegar perto de Jesus, ela tocou até nos apóstolos, nos discípulos, nos 12, e não foi curada. Então, que tipo de intercessor nós queremos ser? Que tipo de oração, que tipo de igreja nós queremos representar? A igreja religiosa ou a igreja espiritual? A mulher tocou no Jesus espiritual, não tocou no Jesus físico. E quando você toca na essência, quando você toca com fé na essência do Senhor, a graça de Deus vem sobre a tua vida. Por isso a Bíblia fala, é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é Deus. E que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem uma palavra, a mulher extraiu a sua cura. Ela não usou voz, ela não usou palavra, ela não usou grito, ela não usou clamor. Ela simplesmente tocou no manto, nas vestes. As vestes do Senhor Jesus é a igreja. A igreja que faz a intercessão. A intercessão gera a cobertura. Sem a intercessão não há cobertura, irmão. Sem a intercessão só existe uma igreja religiosa que pressiona, que controla, que desgasta. A quantidade de energia que essa multidão gastava com Jesus não valeu de nada. Aquela energia toda não fez Jesus parar e reconhecer fé. Ele não reconheceu fé. Eu imagino lá 500 pessoas pressionando Jesus. Ele reconheceu fé em apenas uma única pessoa. De 500 pessoas, uma única pessoa
fez ele parar. E ele olhou e falou assim: quem me tocou? De mim saiu o poder. Alguém extraiu o poder de mim. Meu querido, você tem fé. Como que você está usando a tua fé? Você tem fé? Você tem fé ou você tem esperança? Se você tem fé, você busca e você alcança. Hoje. Se você tem esperança, irmão, você vai ficar esperando o resto da vida. A esperança, ela é importante, mas não para receber. Porque a esperança aponta para o futuro. Eu espero que Deus me abençoe. Então você pode se assentar e senta num lugar bem confortável, irmão. Mas a fé não. A fé, ela enxerga o poder que está no nome, que está na pessoa correta, que está na pessoa espiritual de Jesus. Essa pessoa, ela não para por causa de homens, não para por causa da religião, não para por causa da igreja religiosa. Essa pessoa, ela está enxergando algo que ninguém está enxergando. Então, quando você vai a um culto, quando você vai a uma reunião, onde existe ali a presença de Deus, que tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que faz uma pressão? Uma pessoa que fica só pressionando, mas não recebe nada? Uma pessoa que fica gritando, mas não recebe nada? Uma pessoa que fica pedindo, mas sai de lá vazio? Ou uma pessoa que fala assim: hoje, sem palavra, eu vou tocar nessa cobertura. Eu vou tocar na roupa espiritual. Eu vou tocar na intercessão. Eu vou tocar no manto daquele que é o intercessor. Eu vou extrair poder dele. A fé faz você receber, meu irmão. A fé faz você receber. Amém? Então a igreja veste o corpo de Cristo. As vestes, elas são importantes. Amém ou não amém? Elas são importantes. Ela tocou em algo espiritual, não tocou em algo físico. Né? A Bíblia fala que Jesus não era rico. Não era rico. Não tinha beleza nem formosura. Imagino que Jesus andava de uma maneira muito simples. Então o manto de Jesus não era um manto poderoso. Talvez não fosse nem um manto de púrpura. Talvez fosse um manto de linho, de saco, pano de saco. Porque Jesus era pobre, meu irmão. Ele teve que ser pobre para que, pela sua pobreza, você pudesse alcançar a riqueza. Ele, sendo rico, se fez pobre para acabar com a pobreza que estava destinada à tua vida. E pela pobreza dele, você pode alcançar o fim da hemorragia financeira, o fim da hemorragia emocional, o fim da hemorragia física. Amém? Então depende da tua fé. Jesus é o nosso intercessor. E ele já está aqui entre nós. Agora, como que você está lidando com ele? Como que você está lidando com Jesus espiritual? Ou será que você está só na multidão? Amém? Ele veio para libertar, ele veio para curar. E nessa noite, você pode receber o que você quiser de Jesus. Ah, mas amanhã eu vou esperar. Vai esperar nada. Se você esperar, irmão, você pode, na oração, a intercessão não espera. A intercessão gera, a intercessão produz. A intercessão, ela é a condutora do poder de Deus. A intercessão não é Deus, mas ela é a condutora do poder de Deus. A mulher toca no manto, na intercessão, e aí Jesus para e fala: de mim saiu o poder. Porque alguém tocou naquilo que é espiritual. Alguém tocou naquilo que é espiritual. A multidão está tocando no físico, mas alguém tocou no espiritual. Alguém creu. Alguém enxergou o que ninguém enxergou.
Alguém que nem falou. Ela não pediu para ser curada, não pediu, não clamou, não gritou, não falou nada. Ela simplesmente chegou e tocou, porque no coração dela ela já tinha decidido se apropriar da cura que vem daquela fonte, Jesus. Então, meu querido, não seja como a multidão religiosa que pressiona Jesus, mas não reconhece quem ele é. De tantas pessoas pressionando Jesus, só uma foi curada. De tantas pessoas gritando, clamando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é aquele, é o profeta, bendito é aquele que vem. As pessoas estavam adorando, mas não tinham noção do que estavam fazendo. E Jesus para e fala, quem me tocou? Os discípulos falam, está todo mundo te tocando, sim. Nem os discípulos, nem os 12 apóstolos, eles não reconheceram. A mulher tocou na pessoa certa. Quando você for para o culto, vá com um propósito. Não vá para o culto com esperança, irmão. Vamos ver se dá certo. Não vá para um culto para esperar. Vamos fazer a campanha para ver. Vamos fazer isso aqui, ver se dá certo. Não faça isso, irmão. Você está perdendo tempo. Você está sendo religioso. Religião não vai curar a sua hemorragia. Religião não vai curar a sua hemorragia. Só vai pressionar, controlar, manipular, vai fazer só movimento e não vai trazer resultado prático na tua vida. 500 pessoas pressionando Jesus. Podia ser 500 pessoas saindo lá cheias do poder de Deus, mas ele só para por causa de uma pessoa que entrou em silêncio e saiu em silêncio. Ela usou não a sua boca, ela usou o seu coração, ela usou a fé. E quando você for para encontrar Jesus, pode ser até numa igreja religiosa, irmão. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me encontrares de todo o vosso coração. Igreja religiosa vive de aparência. Igreja religiosa, irmão, não faz cobertura na vida de ninguém. Não protege, não cura, não sara. Não sara a hemorragia. Igreja religiosa vive de aparência. Valoriza a multidão, valoriza o movimento. E Jesus não veio para isso. Ele veio para que você fosse salvo. Jesus parou e falou, filha, a tua fé te salvou. Ele não chama aquela mulher de mulher, ele fala assim, filha, quando você toca no manto com fé, irmão, você é transformado em filho. Jesus não falou assim, mulher, o que você fez? Não, filha, a tua fé te salvou. No momento em que Deus vê fé no seu coração, você é transformado em filho de Deus. E ele fala, vai, fica livre do teu mal. Então quando você quiser ser abençoado pelo Senhor, não tente ser abençoado, irmão. Não importa quem está pressionando Jesus. Não importa quem está berrando, gritando, clamando. Não importa quem está pressionando. Você precisa ter um alvo. Você precisa chegar na fonte. Você tem que chegar em quem pode curar de fato a tua vida. E você vai sair dali com uma palavra. Filho, tua fé te salvou. Por quê? Porque você tocou numa intercessão. Você tocou no manto, você tocou na cobertura. E essa cobertura é condutora do meu poder. Deus vai te reconhecer. Amém? Uma coisa importante sobre o nosso intercessor Jesus é que ele ficava impressionado com as pessoas que têm fé. Quando ele viu um centurião pedindo apenas uma palavra para curar o servo dele, a Bíblia diz que aquele homem fez com que Jesus se admirasse tanto que ele falou, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Israel, irmão, é grande.
Tinha muitos escribas, fariseus, pessoas que conheciam a palavra, tinha gente que orava em casa, tinha gente que orava no templo, tinha gente que sacrificava, tinha muita gente. Mas ele falou assim, ó, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ele viu um romano, uma pessoa de fora, uma pessoa que não era do povo escolhido, que pediu para ele uma palavra: eu reconheço a tua autoridade espiritual. Quando você reconhece essa autoridade, você está usando fé. E aquele homem saiu dali com a palavra que ele foi buscar. Aquela mulher saiu dali com a cura que ela foi buscar. Uma mulher que pediu, não, uma mulher só que determinou no seu coração. E um homem que determinou: eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra. A mulher falou: eu preciso tocar no manto. Você precisa dar forma para a tua fé, irmão. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não fique esperando. Deus já fez o que ele tinha que fazer. Ele enviou Jesus e fala: tá aí a cura. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. As pessoas empurravam Jesus sem fé. A mulher tocou em Jesus pela fé. As pessoas gritavam e clamavam, não alcançaram nada. A mulher, sem uma palavra, curou uma hemorragia de 12 anos. 12 anos, irmão. Sem uma palavra, no silêncio, ela recebeu sua cura. Você não tem noção do que a tua fé pode produzir na tua vida. Jesus pode trazer sobre a tua vida a solução de qualquer hemorragia, irmão. Você está perdendo a força, você está perdendo energia, você está perdendo vigor, você está perdendo vida. Você precisa tocar na cobertura de Jesus. Você precisa tocar no intercessor, naquele que é o único intercessor entre Deus e os homens. Você precisa usar a tua fé na direção certa. Então, quando você for na igreja, não vá na igreja para fazer barulho, não vá na igreja para ser um religioso, não vá na igreja para cantar uma música. Vá na igreja para tocar na cobertura, para tocar no manto. E você vai fazer Jesus parar e falar assim: alguém tocou na minha veste, de mim saiu o poder. Senti o poder sair de mim. E a minha veste conduz o meu poder. O manto conduz o poder que sai de mim. Amém, meu irmão? Então nós vamos orar. Jesus já está aqui. Ele já está aí. Ele está na sua casa, ele está na igreja, ele está no teu quarto, esperando você falar com ele, fechando a tua porta, para te dar paz, para te dar força, para te dar alegria, para te dar ânimo. Mas ele não vai te dar se você não quiser receber. Ele não vai te dar para quem está só fazendo barulho. Ele não vai entregar algo para quem não usa fé. Amém? Então, meu querido, como intercessor, quando você for orar, usa a tua fé. Não use a tua mente. Use o teu coração. Amém. Não use a tua lógica. Use o teu coração. Não tem lógica tocar na roupa de alguém e ser curado. Não tem lógica uma pessoa falar e falar: ah, me dá uma palavra que a cura vai acontecer lá em casa. Não tem lógica, irmão. A mente humana não aceita a fé. Então, você vive pela fé, não pela lógica. Então, para de olhar com essa lógica. Essa lógica vai fazer você perder a sua energia e não vai curar a tua hemorragia. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra hoje, Pai. Nós imploramos, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma nova unção. E a tua palavra diz que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Amém. A nossa fé vem do Senhor, ela vem da tua palavra, mas a nossa fé ela é dirigida na sua pessoa.
em quem o Senhor é. Então, Pai, renova a nossa fé. Nos dá, Senhor, oportunidades de provar a nossa fé. Amém. Nos dá oportunidades de experimentar, Senhor, resultados práticos na nossa vida. Nos dá a porta para sairmos dessa religiosidade, para sairmos dessa aparência, para que nós sejamos, Senhor, condutores do Teu poder, para sermos condutores da Tua unção, condutores da Tua palavra. E quando as pessoas chegarem, pedirem uma oração, pedirem para nós intercedermos, Senhor, que nós sejamos parte do Teu manto, parte das vestes, que vai trazer cura, que vai estancar a hemorragia. E as pessoas reconhecerão que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nos cobre com o sangue do Cordeiro, Pai. Que essa palavra caia em corações férteis, corações preparados, que a semente da Tua palavra, que é viva e não pode ser corrompida, ela caia em corações, Senhor, e elas possam brotar e produzir no tempo certo, determinado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que toda hemorragia na Tua vida pare agora. A hemorragia espiritual que está levando embora as palavras que Deus já liberou sobre a tua vida, que essa hemorragia cesse agora, que a anemia cesse agora, que o vigor volte ao seu corpo físico, ao seu espírito e à sua alma, e que você consiga crer novamente, que você resgate a tua vida, resgate a tua família, com a força que o manto do Senhor te dá, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, semana que vem, nós estaremos aqui para falar sobre intercessão. É um assunto bem extenso, mas eu espero que Deus nos dê a chance, a oportunidade que essa mulher teve. E oportunidade é assim, irmão, eu tenho um problema. Essa é a oportunidade da tua fé trazer uma solução. Amém? Então te abençoo, que você fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Amém? Porque você vai ficar em paz. Até mais, até semana que vem. Deus abençoe.